ora na minha cabeça, coloca óleo na minha cabeça, pastora, olha por mim, ora por mim, eu estou com dificuldade nisso aqui. Eu vou orar, eu vou te entender, eu vou te ajudar. Amém? E Deus vai te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Se coloque em pé diante do Senhor. Pai, muito obrigada, Pai, por esse testemunho da Juliette e do Leandro, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu tenho acompanhado a vida deles, Pai. Desde que cheguei nesse lugar, ó Pai, desde que ela retornou para a tua casa, Senhor, eu tenho visto, Pai, o que tu tens feito na vida da Juliette e do Leandro, Pai. E eu sei que o Senhor tem muito mais para eles. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, Pai. Como igreja, Pai, nós podemos ir muito mais além do que nós já temos ido, Pai. Nós já temos ido num patamar, mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor, porque nós não vamos ter o melhor do Senhor se nós não consagrarmos o melhor nosso no teu altar. Nós queremos aprender contigo. Tu desse o teu máximo por nós, papai. Tu desse o teu melhor por nós, Pai. Tu desse o teu único filho por nós. Tu entregou tudo que tu tinha como um bem mais precioso, teu filho, pelas nossas vidas, e tu nos resgatasse para o reino do filho do teu amor. E hoje nós podemos ser chamados de filho, porque o teu amor, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou. É mérito teu na nossa vida, Pai. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, ó Pai, o que é o princípio, o primeiro nas nossas vidas, que é o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele glória eternamente. Amém e amém. Aplauda o Senhor que te ama, que te ama, que te ama. Aleluia, aleluia. Cantando essa música, vamos entregar nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor.
do céu és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Mais uma vez para acabar. Os anjos declaram: Santo é o Senhor. A terra responde: Santo és tu. Aleluia. Quantos aqui são escolhidos? Você crê que você é um escolhido? Mas um dia nós fomos improváveis. Às vezes você não fez algo tão assim para você ser improvável, mas a palavra diz que nós somos escolhidos desde o ventre. Então, mesmo que às vezes você não fez nada tão demais da onde o Senhor tirou, tantos aqui o Senhor tirou de algum lugar, né? Que você era improvável. Mas era para você ser improvável. E Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então vamos cantar. Aleluia, essa canção tão linda. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti?
improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Fui escolhido por ti. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Aleluia. Amém.
pode assentar, querido, amado. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse texto de João, capítulo 15, versículo 16, vai nos ajudar a compreender muito. Pode colocar aí os slides já da palavra, por favor. Vai nos ajudar a entender muito essa palavra profética que Deus nos deu para o ano de 2021. Esse ano é o ano da expansão. Diga comigo, 2021, ano da expansão. E tanto na vez anterior, no final de semana passado, você viu ali umas figurinhas de plantas nascendo em lugares improváveis. Hoje tem ali novamente duas figuras, nascendo de duas plantas, uma na calçada, outra no meio do asfalto, nascendo em lugares improváveis. E assim vai ser com a sua vida. Deus vai fazer você brotar em lugar improvável, improvável. Você acabou de ouvir a palavra aqui pela Juliette, pelo Leandro, pela pastora, acabou de louvar o Senhor com cânticos, tivemos a abertura do culto com a nossa missionária Priscila, e eu tenho certeza que tudo que Deus preparou foi para agora você entender que o ano da expansão, você vai se expandir mesmo em meio à dificuldade. Não desista, porque você vai dar fruto, você vai florescer. Não foi você que escolheu a Jesus, mas Jesus escolheu você. Jesus te escolheu. Você é escolhido por Jesus. Você é separado por Jesus. Você é chamado por Jesus. E você precisa estar pronto. O jogador da seleção, Miller, quando ele estava jogando, estava convocado na seleção. Tele Santana era o treinador. Eu sei que alguns aqui amam futebol assim como eu. Vão lembrar, os que não gostam de futebol, nos perdoem, mas você vai entender por que eu estou citando. E Miller contou depois, num testemunho dele, e eu ouvi, ele dizendo que numa partida da seleção ele estava no banco de reserva. E aí a seleção brasileira não estava indo muito bem. E ele percebeu que o Tele Santana começou a olhar para o banco. O Tele Santana era o treinador da seleção na época. E quando ele percebeu isso, ele se levantou, tirou o abrigo, levantou o meião, começou a se aquecer. E quando o Tele Santana olhou de novo para o banco de reserva, ele disse, eu professor. Quer dizer, ele não tinha chamado ninguém. Mas quando ele percebeu que a seleção estava precisando, que o Tele Santana, o treinador, estava indeciso o que fazer, ele se preparou, se levantou, se aprontou, se aqueceu, e quando o treinador olhou para ele imediatamente perguntou, sou eu. Não tinha sido nem chamado, nem convocado para estar indo ao campo naquela hora, ele tinha sido chamado para estar no banco de reserva. Mas ele criou uma expectativa, ele se preparou. E nós tivemos todo o ano de 2020 com uma palavra profética, ano da transformação. E Deus nos transformou em muitas áreas, para agora nesse ano de 2021 Ele nos expandir em todas as áreas que você desenvolver alguma atividade, dentro do seu lar, no seu grau de relacionamento, na sua atividade profissional e também no reino de Deus, na sua atividade ministerial. Deus quer fazer você se expandir. E ali nos slides tem alguns textos bíblicos para nós lermos. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E Daniel, capítulo 11, versículo 32. Esses slides já estão no grupo da igreja. Se você não faz parte ainda do grupo da igreja, entre em contato conosco, deixe o seu número de telefone. Se você quiser fazer parte, existem alguns critérios, esse grupo é aberto, porém nós pedimos intensamente, extensivamente, graças a Deus, nesses últimos meses, isso tem sido feito por todos que fazem parte, de não publicar ali nenhuma outra mensagem, a não ser mensagens pastorais, informações das atividades do Ministério da Família IBBN, ainda que um bom dia seja bom, ainda que vídeos sejam bons, mas nós temos pedido, não poste, manda para nós fazermos uma leitura, para saber se é para colocar ou não.
Tem vários outros grupos que são abertos, você pode colocar o que você pensa, não pensa, o que você acha, não acha, mas nesse a gente pede encarecidamente, e graças a Deus nesses últimos dias, nesses últimos meses tem acontecido isso, e aí também nós postamos ali aqueles textos que são ensinados, que são ministrados aqui, para a nossa edificação. Então é o ano da expansão, e para você se expandir, primeiro você precisa se conscientizar de algo lindo, você é escolhido por Deus. Por isso eu pedi para o ministério voltar a cantar essa canção, improvável, mas escolhido. Nós éramos improvável, mas Deus nos escolheu, e Deus nos transformou, e agora Ele quer levar você a uma expansão, a um crescimento. E aí Paulo diz em Efésios 2:20, Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então peça, essas figurinhas aí não são mensagens subliminares, são de propósito, são com o primeiro alvo, é de você entender que mesmo em meio à seca, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa crise, você acabou de ouvir o que a Juliette compartilhou, e Deus quer fazer isso. Se nós confiarmos nele, nós vamos nos expandir para todos os lados. Amém? Ministério que nós vamos falar agora, você precisa saber quem te chamou para desenvolver um ministério. E nós vamos falar sobre a vida de Eliseu. Eliseu era bem sucedido, era um agricultor na época, viviam da agricultura, da pecuária, e Eliseu era um bem sucedido agricultor. Porém, quando ele foi chamado por Deus através do profeta Elias, ele se desfez de tudo e deu uma grande festa lá e seguiu ao Senhor. É um exemplo de vida que nós vamos ver. Já Gideão, um homem que tinha uma autoestima zerada, não tinha nenhuma alta, era tudo baixo. E falando em baixo, alguém pode, a Rosilda, levantar os ares aí, e tanto a temperatura para 26 como aquela janelinha lá. O Roger disse que passava por cima de mim, mas hoje está passando. O Roger disse que só pegava na cabeça dele e passava por cima de mim. Hoje está pegando aqui na minha cabeça. Obrigado, Rosildo. Enquanto nós cantamos, a gente tem deixado aí 23, 24 graus. Agora, enquanto eu ministro, nós temos passado para 26, que ninguém tem passado frio e nem calor. Então, isso tem sido uma experiência nova aí, tem dado certo nos domingos que estamos nos reunindo após toda essa mudança aqui para termos mais conforto. Então, Gideão tinha uma baixa estima. Quando Deus chega para chamar ele, ele diz, olha, eu sou da família mais pobre, a minha tribo não tem valor nenhum. Leia isso lá em Juízes 6. Não tenho nada de bom, mas Deus diz para ele, olha, vai na tua força, homem valente. E ele foi, e Deus usou ele. Isaías, se você ler Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, é um homem que reclama de tudo e de todos, ainda que fosse já profeta, mas um profeta que só sabia ver defeito, reclamava, murmurava, mostrava defeito no Pedro, no Paulo, no João, no rico, no pobre, tudo tinha defeito, menos ele. Porém, um dia ele decide ir no templo, e quando ele vai e começa a orar, ele tem uma visão de Deus. E naquela visão de Deus, Deus muda a sua linguagem, e aí ele deixa de apontar o dedo e ele põe a mão na cabeça e diz, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. Aí ele percebe que não é os outros, mas é ele. E Deus transforma e se torna o profeta messiânico, que mais falou, profetizou sobre a pessoa de Jesus. Aí nós vamos chegar no Novo Testamento, vamos ver Jesus chamando Pedro, André, Tiago, João e os outros 8 discípulos que se tornaram apóstolos e foram usados para fazer uma revolução. Gente como Paulo, pós-doutorado, intelectual, um dos mais sábios da época. Pedro não sabia nem escrever. E Deus pega essa gente toda, transforma e usa para o reino se expandir. Então, se você se sente como Gideão, ou como Eliseu, Gideão se sentia mal amado, pobre demais. Eliseu bem sucedido. Isaías só mostrando defeito. Paulo um homem cheio de conhecimento. Pedro sem conhecimento nenhum.
Deus chamou, Deus usou. E nós vamos ver essas pessoas aí como exemplo. E aí nós vemos a história da rainha Esther. Esther, uma menina órfã, sem pai nem mãe, criada pelo tio, cativo, no exílio, no cativeiro, e se tornou rainha, e tem um dos livros mais lindos da Bíblia. Coisa linda a história de Esther. Débora, uma mulher no meio de toda aquela cultura judaica machista, ela juíza e se tornou a libertadora da nação de Israel. Então nós vamos ver que agora tem eu, tem você, tem nossa família IBBN, que Deus quer usar, que Deus quer usar, que Deus quer usar. E se nós entendermos o que nós cantamos nessa última canção, também nas outras, mas especialmente nessa última, se nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui em João 15:16, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e não apenas escolhi vocês, mas eu separei vocês para vocês irem, para vocês darem fruto e o vosso fruto permanecer. O vosso fruto permanecer. Por isso Efésios 2, está ali no primeiro slide, Efésios 2, de 8 a 10, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí preste atenção no que ele termina dizendo no versículo 10, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado em Cristo Jesus para praticar boas obras. Boas obras. Eu e você fomos chamados por Jesus, separados por Jesus, porque se Ele quisesse apenas nos dar a salvação, no dia 12 de agosto de 85, quando Ele me separou, Ele me chamou, Ele já me levaria para estar com Ele no céu. Mas Ele me deixou aqui, e nesses mais de 30 e poucos anos, eu tenho procurado deixar minha vida nas mãos dEle. Ele tem procurado me transformar, e na medida que eu deixo, eu estou sendo transformado, e estou podendo servir a Ele, e fazer a obra dEle com alegria. Eu e você, nós todos somos chamados separados, e talvez o seu sentimento seja igual ao de Gideão. Você, mulher, talvez seja como Débora, na hora de sair para a guerra, ela chamou o seu comandante e disse: vai. Ele disse: só se você for comigo. E aí ela diz: mas se eu for com você, a mulher é que vai levar o troféu e não você. E ela era uma juíza, mas ela entendia o princípio de autoridade. E ele disse: não, você precisa ir. Ela foi, venceram a batalha, e ela foi reconhecida como uma das melhores juízas e libertadoras de Israel. Então, mulher, seja submissa à palavra de Deus, aos princípios divinos, e faça a obra no poder do Espírito Santo, que você pode ser uma libertadora de muitas pessoas que estão escravizadas, de muitas situações. Eu e você, homens, Deus quer nos usar também, assim como Débora. Deus quer usar eu e você, assim como Ele usou Paulo, assim como Ele usou Pedro, assim como Ele usou todo esse pessoal. Ele quer nos usar também. Mas para nós sermos usados, nós precisamos ter compaixão. E eu fui ver o que significa compaixão, segundo o dicionário ali exposto: dor que nos causa o mal alheio. Ou seja, você vê alguém sofrendo, você sente dor por ele está passando esse mal. Participação da dor alheia com o intuito de dividi-la com o sofredor. Por isso o texto que nós citamos lá no início de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz que Jesus se compadeceu. Jesus teve compaixão da multidão, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu. E quando nós entendemos essa compaixão que Jesus teve, nós vamos receber dele dons espirituais, e nós vamos desenvolver o ministério que Deus nos entregar de todo o nosso coração. Deus está entregando para nós, Deus está confiando em nossas mãos, Deus confia em você. Talvez a sociedade, a família, as pessoas não confiem em você, mas eu quero te garantir nessa final de tarde, início de noite, Deus confia em você. Você é uma pessoa confiada de Deus. Deus não está desconfiando, mas Deus está confiando em você. E o que diz o apóstolo Pedro em sua carta, no capítulo 4,
1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 12, vai dizer assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Queridos, se nós entendermos isso, que nós fomos separados, chamados, transformados por Jesus, com um propósito: servir. Diga comigo, servir. Nós precisamos aprender a servir. Hoje, em cursos universitários, eles estão instruindo, estão ensinando sobre liderança que serve. E nós precisamos aprender a servir. Como nós temos necessidade de aprender a servir. Aqui está o Danilo e as duas cinegrafistas dele. Olha, ontem eu cheguei aqui, era nem 4 horas, estavam aqui montaram tudo, trabalharam, se dedicaram, deu pane no computador. Foi lá atrás do técnico, chamou o técnico, trabalhou durante a noite, hoje, mais aproximadamente meio-dia, está funcionando. Aí, tudo alegre, chego aqui em torno de 16 horas, estão ali no carro. Pastor, caiu a internet da BC Radio. Não é a internet aqui, nossa, do cabo aqui oficial, e só vem a semana que vem. Não tem internet para transmitir o culto. Mas ninguém vai nos tirar de adorar o Senhor. E aqui estão os 3 para a glória de Deus. Pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Estão servindo. E tem mais uma, não tem mais patrocínio para pagar a transmissão. Acabou no final do ano o patrocinador, mas eles estão fazendo voluntariamente. Servindo, entendendo, servir. Por isso que ele e a Maria Mateus foram escolhidos por nós para servir como vereadores. Ser os nossos fiscais, mas servir a comunidade. E eles têm isso no coração. Então, queridos, que alegria. Agora, queridos, deixa eu fazer um pedido de todo o coração. Nós temos aqui o diretor de trânsito. Nós vamos pedir também para o diretor de trânsito agora do município. Mas pedir para você, quando você encostar o seu carro, nós já temos dificuldade de estacionamento. Aqui na frente da igreja tem 2 vagas. Chega um e deixa bem no meio. Aí só dá uma vaga. Então aprenda a servir da seguinte maneira: você parou ali, desce do carro, se você é ruim que nem eu, assim no volante, desce do carro e vê se você está tampando a garagem do vizinho. Se você não estiver tampando, aí fica ali. Se você tiver 3 metros, chega ali e deixa bem assim, nem que desce. Isso é servir, querido, servir quem vai vir. Nós vamos arrumar alguns estacionamentos mais longe aqui da igreja para deixar o carro, porque já está voltando os cultos normal. Quando normalizar, fica carro lá na Washington Luiz. Então nós vamos arrumar alguns estacionamentos para ver se a gente segue o exemplo dos americanos. Sabe o que os americanos fazem? Os primeiros que chegam na igreja, eles deixam o carro dele no lugar mais longe, para deixar vaga para quem chega no horário. Subentendem eles que quem chega em cima da hora porque está tendo algum compromisso. Nós vamos tentar entender isso também, que não está vendo o Santos ganhar do São Paulo, que está tendo outro compromisso. Os santistas aí devem estar vibrando. Então, queridos, servir é isso. Olha, a vaga aqui, eu posso usar uma só e não usar 2? E eu não estou dizendo para aquele carro que está ali, mas isso é constante, é quase todos os domingos. Por isso que eu chego cedo, eu faço de deixar o meu ali de propósito. Não é que eu quero deixar ali, é que eu quero que use as 2 vagas. Mas aí eu vou pedir para o diretor de trânsito, se ele puder aí fazer o trâmite legal com os vereadores, para marcar assim, ó. E marcando no centro, eu faço isso de propósito. Eu olho, tem gente que põe em cima da lista. Né? A lista está aqui, ali tem outra, aí ele põe em cima, para pegar 2 vagas. Porque quer servir a si mesmo, não está preocupado com o outro. E o servir é isso, nas coisas práticas, querido. Não, mas quem tem que servir é lá em Brasília. Lá em Brasília vão servir se começar a servir dentro da sua casa. Você serve a sua esposa naquilo que ela precisa. Você abre a porta do carro dela, para ela, aliás. Você abre a porta, não para empurrar, né? Mas para ela entrar assim confortavelmente.
Você tem o hábito de saber se ela gosta do que? De um quindim e levar o quindim para ela? Ou se ela gosta de quindim, nem sei se vocês chamam aqui de quindim, aqueles pudinzinhos pequenininhos, né? Se ela gosta de quindim, você só leva daí o que? Bolo, porque você gosta de bolo e não se interessa com ela. Servir é fazer isso. Mulher, se você não gosta de carne e o seu marido gosta de carne, servir é você fazer aquela carne que ele gosta lá no forno ou aonde você sabe que ele gosta. Servir é isso, é começar dentro de casa. É fazer o outro se sentir feliz. É fazer o outro se sentir realizado. No final, eu vou terminar contando uma história que me impactou. Eu já conhecia, relembrei nesses dias aí, a Neide, agora tem duas Neide, uma é sobrinha, outra eu não lembro o sobrenome. Então ela me mandou, relembrei e vou terminar contando essa história. O princípio de nós sermos verdadeiramente bem-sucedidos e felizes, realizados. Como que é isso? Então, desenvolvendo o ministério de todo o coração, é servindo as pessoas, é olhando. Eu estava pastoreando, nem era pastor ainda, mas já me chamavam de pastor, a igreja no bairro chamado Pantanal. É um bairro de frente para a cidade universitária em Florianópolis. Num grande desafio nós estávamos lá, num desafio tremendo. A igreja, com 37 anos, não tinha 30 pessoas, e os entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não conseguiam, com algumas limitações. Aí me chamaram para ser evangelista lá, especificamente por 1 ano e meio, com esse desafio de entrar dentro da universidade. E aí, num culto que nós estávamos orando, chega lá um senhor, e aí, esse senhor tinha uma frase que ele usava. Qual a frase? Ele chegou na igreja e disse: o que eu posso fazer aqui para servir em alguma área dessa igreja? E aí fomos descobrir que ele era um dos professores, doutores, pós-doutorado e professor na cidade universitária, o doutor Nilton. Aí depois chega um outro menino num dia de manhã lá subiando, com uma mochilinha nas costas. Aí eu fiquei conversando com ele, José Carlos. Fui conversando, e ele começou a vir na igreja, passada ali uma semana. Eu disse: rapaz, o que você faz na vida? Eu sou professor ali naquela universidade. Doutor, pós-doutorado na Inglaterra. E aí começou a servir. E aí aqueles que dependiam de dependente químico, que vinham ali na igreja, começaram a ser transformados. E Deus foi mudando, porque algumas pessoas, doutorados, sem nenhum título, como o João Batista, que chegou lá, cobrador de ônibus, né? Eu chamei ele para procurar ganhar ele para Jesus, para fazer um lanche, eu e a Beth com ele. Nós ainda não tínhamos o Mateus. E aí ele começou a comer, pegou um pastel e ficou 2 horas contando a vida dele com o pastel na mão. E aí começou a cair a gordura assim na mesa. Eu não sabia se eu via a história ou via a gordura cair. Mas depois de 2 horas, ele disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. E hoje é pastor, juntamente com a esposa, lá no interior do Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Mas, queridos, nós precisamos aprender a servir. E quando nós aprendermos a servir, independente da nossa formação acadêmica, por isso que eu citei aqui alguns exemplos, independente da nossa formação acadêmica, da nossa cultura, independente da nossa condição profissional, material, intelectual, todos nós que fomos chamados, fomos escolhidos por Jesus, fomos separados por Jesus, fomos separados e escolhidos com alvo, servir a Ele. E Ele diz que Ele nos designou para irmos e darmos fruto, e o nosso fruto permanecer. Então você é separado por Ele, você é chamado por Ele, e agora você é capacitado por Ele para dar fruto, e os seus frutos permanecerem. E qual é o segredo? É você fazer tudo de todo o coração. Queridos, Benny Hinn é um homem que errou muito, mas uma das coisas boas que ele fez, tudo que ele fez, ele fazia com intensidade. Até os erros que ele cometia, ele fazia com intensidade. E depois ele vinha para frente do povo dele e pedia perdão com a mesma intensidade. Então, ainda que seja alguma coisa errada, mas faça com intensidade, com entusiasmo, com alegria. E aí, se você errar, peça perdão. Não tenha medo de errar. Se você errar, Deus está pronto a te perdoar.
Se você reconhece, pede perdão, Deus não vai te condenar. É verdade que algumas pessoas que convivem com você vão te massacrar, vão te humilhar, vão te condenar, mas não tem problema. Eles não vão te mandar para o inferno de jeito nenhum. Só quem pode fazer isso é Deus, e Ele não mandará você por causa de erro que você comete, mas confessa e deixa. Ele vai continuar te usando, te dando oportunidade, te acreditando, confiando em você. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. As atividades que nós viermos a desenvolver, que Deus confiar em nossas mãos, deve ser resultado do conhecimento de Deus. E aí está o texto de Daniel 11:32, a parte B. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Querido, quando você conhece a Deus, quando você começa a ter relacionamento com Deus, por isso todas as palavras aqui anteriores de exortação foi exatamente com esse objetivo, de você conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, o resultado é nós nos tornarmos forte e ativo. Aí não é ativismo, aí não é cargos, mas aí é servir ao Senhor de coração, com gratidão e fazer com intensidade, com muita intensidade. Nós temos tantas coisas, tantas necessidades, tantos desafios que precisam ser supridos. E aí nós precisamos então entender como nós podemos desenvolver a verdadeira felicidade. E ali no slide tem a história, ilustração, professor, balões e alunos. E aí tem essa frase para você pensar: se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver. E aí esse professor, é uma ilustração, ele arrumou muitos balões de alguns alunos, colocou esses muitos balões num salão, e os alunos estavam lá na frente do salão e disseram: calma aí, me dá um minuto aí, que eu quero fazer algo com vocês. E os alunos pararam, olharam para ele, e ele disse: olha, vocês precisam entender o que é a felicidade. Quem aqui quer ser feliz? Todos se manifestaram, logicamente. Quem não quer ser feliz? Ele disse: então nós vamos fazer uma atividade para você buscar a sua felicidade, para você encontrar a sua felicidade. Nesse salão aqui, tem muitos balões coloridos. Você vai entrar nesse salão e vai escrever o seu nome. Então, muitos balões estão nesse salão, está entendendo? Vocês vão entrar nesse salão, vão escrever o seu nome nesse balão. E aí os 40 alunos entraram, escrevendo o nome, saiu todos eles. Aí fecharam a porta, o professor disse: agora vocês me dão um tempo, eu vou entrar lá dentro do salão e depois eu vou dar orientação para vocês. Aí ele entrou lá dentro, bagunçou com todos aquele monte de balão, misturou tudo, e depois de ter misturado, bagunçado com aqueles balões todos, misturado todos, saiu e disse: olha, agora vocês têm 3 minutos. Quantos minutos? 3 minutos. Quantos mesmo? Então estamos juntos. 3 minutos para você encontrar a sua felicidade. Onde está a sua felicidade? No balão que está escrito o seu nome. Foi aquela Neide que me mandou a história. Né, que a gente falava Neide do Bradesco, agora não é mais do Bradesco, é de Jesus. Né? Então, a Neide sobrinha e a Neide de Jesus, já está batizado. Que era Neide do Bradesco, agora não é mais do Bradesco. Então, já está batizado seu novo nome. Aí, eles entraram e começaram a procurar e o professor foi lá de fora, cronometrando. 1 minuto, não sai nenhum. 2 minutos, não sai nenhum. 3 minutos, tocou a campainha, acabou o tempo. E aí qual foi o quadro? Eles saíram decepcionados. O professor olha e vê um quadro de derrota, de tristeza. E aí o professor disse: não conseguiram encontrar a sua felicidade? Não, nenhum, não. Muito bem, eu vou dar a segunda oportunidade para vocês. Vocês agora vão entrar lá dentro. E não é 3 minutos, mas apenas 1 minuto. Quantos minutos? 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu garanto que vocês vão encontrar a sua felicidade. E na cabeça de alguns, se não encontramos em 3, vamos encontrar em 1. Sim, só que agora é diferente. Você vai entrar, nesse 1 minuto você vai encontrar a sua felicidade.
Porque o primeiro balão que você encontrar, que tem o nome, João, pega aquele balão e entregue para o João. Primeiro balão que você encontrou, Elizabeth, pega aquele balão e entregue para Elizabeth. Primeiro balão que você encontrou, pegou, está escrito lá, Joana, entregue para Joana. E assim sucessivamente, o balão que você encontrar com o nome, entregue para a pessoa. Eram alunos, todos se conheciam, e eles entraram. E em menos de um minuto, todos os 40 estavam com os balões na mão. Todos estavam radiantes, porque todos estavam com o balão. E aí o professor chamou eles, saíram todos de volta na frente do salão, e aí com a fisionomia de alegria, de prazer, de vitória, de conquista, porque cada um estava com o balão na mão com o seu nome. E aí estavam esperando que dentro do balão tivesse o baú da felicidade. E aí o professor fez a aplicação. Ele disse, olha, por que agora vocês encontraram a felicidade? Por que agora nas suas mãos está segurando a felicidade? Se eu tivesse tirado uma foto de antes de vocês, e agora vocês iriam perceber vocês mesmos a fisionomia, a expressão de alegria, de conquistador, de vencedora, de vencedor, de pessoas que conseguiu alcançar o objetivo. Por que vocês alcançaram? Porque vocês não procuraram a sua felicidade, mas vocês procuraram a felicidade do outro. Vocês procuraram o nome do outro e servir o outro. E a verdadeira felicidade e realização está em servir a outra pessoa, está em servir o outro, está em se doar ao outro. E quando nós entendemos que Jesus olha para aquela multidão, e aí Jesus se compadece, porque eles andam sem direção, sem um norte, são como ovelhas sem pastor. E aí quando Jesus olha para aquele quadro, Jesus se compadece. E agora nós estamos diante de um momento como igreja brasileira, de olhar para essa multidão de homens que estão no governo, de mulheres que estão no governo, que estão em posição de autoridade e estão totalmente sem norte, estão totalmente desorientados. Olhar para a multidão de habitantes da nação brasileira, das nações da terra, especialmente da nossa cidade Milagre de Dracena. E muitas pessoas estão sem norte, sem direção. Por isso eu estou vibrando. Por isso que nós temos colocado menos cadeiras aqui. E eu estou vibrando que os irmãos estão chegando e pegando cadeira e se arrumando. Porque o sonho é ter uma igreja que seja uma igreja de verdadeiros libertos, livre em Jesus. E sendo liberto, livre em Jesus, ter a compreensão que for escolhido por Jesus, separado por Jesus para dar frutos. Uma igreja que vai servir uns aos outros. Servir uns aos outros. E você vai, mas por que disso, pastor, que está falando? Porque nós estamos tendo aí todo esse contexto de cor laranja, cor vermelha, cor amarela, 20%, 40%, não sabe mais como fazer ou como desfazer. Então nós como igreja tomamos a seguinte decisão, cada um de nós vai estar livre para vir no culto ou não vir. Vai estar livre para fazer exatamente aquilo que Deus está te chamando para fazer. Trabalho, atividade, nós temos muito, demais da conta. Eu nunca trabalhei tanto como no ano passado e nesse início de ano, por tantas coisas que precisam ser trabalhadas. E eu trabalho com alegria e com prazer. E eu quero convidar você, que tem uma experiência com Jesus, trabalhar. Desde chegar aqui, arrumar sua cadeira, uma cadeira para outro, recepcionar, e olhar essa multidão de gente que está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de segurança. E eu quero começar a partir desses 12 dias, mudar a minha linguagem. Deixar de falar desse governo ou daquele, mas orar por eles, pedir misericórdia. Porque está acontecendo, e eu termino aqui dizendo exatamente o que Jesus falou. Os sinais que Jesus falou estão ocorrendo literalmente. Essa inteligência, como é que é? Artificial. É uma das coisas que dá para controlar tudo e todos. E o anticristo vai fazer isso. Se nós estamos aqui, daqui a pouco você já está sendo monitorado. Tudo que você está fazendo já está acontecendo. Para você trocar um cheque no banco aí de mais de 2 mil ou 2 mil, já tem que falar para que é o dinheiro. O dinheiro é seu, você faz o que quer. Mas não, para tirar do banco tem que dizer para o banco, o que você vai fazer com aquele dinheiro? Que coisa!
O Pix, é Pix, mais de R$1.000 tem que, é isso? Tem que falar para o que vai fazer, não é isso que tem que fazer, pagamento, coisa assim. Esse ainda não está? Que bom, graças a Deus. Mas queridos, nem o que é seu mais você é dono. Nem do que você tem, você domina. Porque Jesus está chegando. E se Jesus está chegando, é a hora de nós começarmos com mais intensidade de servir. Porque Ele te chamou. Ele te separou. Se o Ministério de Louvor puder repetir essa canção aqui. Nós somos improvável. Nós somos improvável. Nós somos escolhidos. Nós somos chamados. Nós somos chamados. Queridos, pense nessa frase. Se eu tiro você, se eu não vivo para servir, então eu não sirvo para viver. Quem eu estou servindo? Eu gosto de ser servido. Tem algumas pessoas que já descobriu e já viu, pessoas que não gostam de receber elogio, que não gostam de ser servida. Sabe por que a gente se sente mal em receber elogio e ser servido? Eu comecei a pesquisar, e pesquisando profundamente, eu descobri que quem não gosta é porque não sabe servir. Porque eu cheguei num rapaz, que o cara era muito humilde, e eu disse: Daniel, você é uma inspiração para mim, você é humilde demais, cara. Ele olhou para mim e disse: me dá um abraço aqui. É verdade, nisso Deus me capacitou, mas eu tenho tantas outras áreas para mim poder crescer, então ora comigo, pastor. Olha que coisa linda, ele recebeu o elogio, me deu um abraço e disse: eu tenho outras áreas que eu preciso melhorar. Isso é ser curado, restaurado. Eu disse: é verdade, por isso que algumas pessoas dizem: não me agradeça, agradeça a Deus. É verdade, vamos agradecer. E o texto que nós lemos em Pedro, para nós servirmos as pessoas e Deus ser glorificado. Mas quem as pessoas estão vendo é você, é você, é você. Se você entender isso, você vai ser o mais desejado. Você vai ser o mais desejado no seu trabalho. As pessoas vão desejar estar com você lá, porque você vai estar servindo. E alguns vão se aproveitar de você, infelizmente. Vão sugar você, vão tirar o líquido todo. São morcegos verdadeiros, que vão querer sugar você. Mas faça para o Senhor, e por extensão eles vão receber. E o amor que você vai derramar ali pode mudar aquela história. E nós vamos falar de José, e vamos contar como José serviu e como ele mudou a história. Se você pode ficar em pé, fique em pé. E eu tenho certeza que você já recebeu dons de Deus. Você tem habilidade, você tem talento, você tem capacidade. Deus está esperando você dizer como disse Isaías. Deus disse: quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está chamando você, Deus está contando com você, e Deus quer enviar você, em nome de Jesus. Escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh,
Tem vários aqui que são improváveis, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu. E Deus está falando o que Ele falou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E se você sabe que Deus está falando com você, e você quer fazer uma nova aliança, um novo pacto com o Senhor, e dizer: Senhor, conte comigo. Esse é o ano que eu quero expandir, mas antes da expansão minha, eu quero expandir o teu reino. Eu quero servir com mais intensidade. E você sabe qual é a área que Deus quer que você sirva com mais intensidade. Então eu quero te convidar, você que está ouvindo Deus falar com você, pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. E nós vamos orar. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu quero mudar muitas coisas. Eu preciso mudar muitas coisas. E eu quero te convidar, você que está ouvindo Deus falar com você, Deus dizer para você, Deus chamar você. Não importa o seu grau intelectual. Se você tem pós-doutorado, nós vimos, e eu contei aqui de 2 pós-doutorado que serviram ao Senhor, e por conta deles nós entramos na Universidade Federal. E tem um trabalho até hoje lá, na Universidade Federal de Santa Catarina, através do Dr. Paulo, que era o Paulinho, aquele menino que chegou na igreja. Aqueles dependentes químicos, Deus chamou alguns, e do lado da igreja era uma boca de fumo. Era um boteco onde vendiam muita maconha, muita cocaína, muita heroína. E eu fiz amizade com o dono do bar. E o resultado, Deus mudou toda a história. Pessoas vieram para Jesus. E hoje do lado da igreja, aquele bar foi derrubado. E tem vários apartamentos de universitários que moram ali. Porque algumas pessoas decidiram servir ao Senhor. E nós já temos uma igreja que serve. Mas Deus está te chamando nesta noite para servi-lo com mais intensidade, com mais intensidade, com mais intensidade. Eu quero então que você coloque a mão no coração e fale para o Senhor o que você está se comprometendo com Ele, porque Ele já está comprometido com você. Diga para Ele o que você está renovando para Ele, porque Ele já está cheio de vontade de estar se renovando em você, se renovando em você. E juntos vamos orar, a começar aqui no altar, pela minha vida. Juntos nós vamos clamar agora. Juntos nós vamos pedir a Deus.